Paz e graça para o povo de Deus. Irmãos, eu estou gravando esse vídeo e o tema desse vídeo é se Deus ele aprova o divórcio. O que é que as escrituras diz a respeito do divórcio? Jesus ele fala a respeito do divórcio e ele deixa claro alguns pontos que a separação de um casamento só através da morte do marido ou da esposa ou por prostituição. O apóstolo Paulo ele vai falar, ele vai abrir um parêntese maior em relação a que a separação também pode ser dada se o marido ele manda a esposa ir embora. Ele não quer mais conviver com aquela mulher, com a sua esposa, ele maltrata ela, ele machuca ela e chega um tempo dele mandar aquela esposa ir embora. Ele não quer mais conviver com ela. Então a mulher não é obrigada a ficar sob um jugo desigual. Ela não é obrigada a ser espancada, maltratada pelo homem. O apóstolo Paulo diz que o marido ele deve amar a sua esposa. E ele vai até mais longe, ele vai até mais adiante. Ele diz que o marido ame a sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Cristo não maltratava a igreja, Cristo não ofendia a igreja, ele não pisoteava, ele não machucava, ele não violentava. E ele ainda chega a dizer que se preciso for, o marido dá a vida pela esposa. Ele diz, marido, amai vossas esposas. Ele não manda que a mulher... Ele não ordena que a mulher ame seu marido, porque já é natural da mulher amar. A mulher já nasce amando os filhos, o marido, a sua casa. Ela já é da natureza da mulher já amar. E essa ordenança foi para o homem amar, porque amar é um desejo próprio. A pessoa ama se ela escolher amar. Se ela não escolhe amar, ela não ama, ela odeia. Basta o homem escolher amar, porque amar não é um sentimento como uma paixão. Amar você escolhe, amar ou não amar. Se você quiser amar uma pessoa, você ama. Se você quiser odiar, você odeia. Por isso que isso foi imposto como ordenança, amai vossas mulheres. O apóstolo Paulo deixa nas suas cartas que o homem que maltrata a mulher, ela pode ir embora, ou vice-versa, a mulher que maltrata o homem. Agora, em relação ao casamento, sabemos pelas escrituras que o primeiro casamento a ser feito aqui na terra foi Adão. Deus fez a sua mulher e entregou a Adão, constituindo ali o primeiro casamento. Duas coisas Deus fez aqui na terra, foi igreja e família, relacionamento. Não existe igreja de ladrões, igreja de família. A sociedade é baseada em família. Então, dessa forma, o homem deve sempre respeitar a sua esposa, sempre tratar bem. E existem outros casos em relação à separação. Não só esse caso, mas outros casos em relação à separação. Não à luz da Bíblia, mas o que acontece na nossa sociedade. Os fariseus foram questionar Jesus em relação ao casamento, se era permitido, se era lícito o homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo. Jesus disse que o propósito que Deus fez em relação ao casamento foi que os dois vivessem em união, que o homem renuncie um pouco de si e a mulher renuncie um pouco de si para poder dar certo a relação. Que Deus constituiu os dois para viver em união. Aí os fariseus indagam ele novamente, perguntando, então por que Moisés deu carta de divórcio? Se é para os dois viver em união. Jesus cita que justamente pelo pecado, pela maldade da humanidade, pela maldade do ser humano, eles lutam para viver em paz. E muitos deles não conseguem viver em paz. O marido xinga a mulher xinga o marido, a mãe xinga os filhos, e por aí fica em toda esse burburinho todo gerado numa família e, consequentemente, por esse maltrato, por esse espancamento, violentamento nos lares, acabam se separando.
Mas Jesus disse que no início Deus não fez assim. Deus fez para viver, mas só que a maldade do ser humano, a perversão, não consegue. Não consegue dar continuidade à relação. E o apóstolo Paulo vai frisar que o homem que é ímpio, o homem que é do mundo, justamente ele casa com a mulher que é crente. A mulher crente não deve deixar o marido simplesmente porque ele é do mundo. Os dois eram do mundo, a mulher se converteu, o homem não. Mas há casos de os dois serem do mundo, a mulher se converte ao Senhor Jesus e aí o marido não quer mais saber da mulher, manda embora. E aí a mulher não vai ficar debaixo daquele jugo desigual, ela simplesmente vai embora. O apóstolo Paulo reforça que a mulher está livre dos seus compromissos, porque Deus é um Deus de paz, não é Deus de confusão. Então ela não pode mais ficar justamente debaixo desse jugo dominador. Ela não vai suportar, porque ele vai espancar ela, ele vai humilhar ela e vai chegar a um ponto até de matá-la. Então justamente isso abre um parênteses, abre outro parênteses para a separação. Não se resumiu simplesmente na conversa de Jesus entre morte, entre a separação feita por morte e adultério. Mas o apóstolo Paulo abre um parêntese, que aí o marido que espanca a mulher e manda ela embora, ela tem o direito de ir embora. Agora a questão é, essa mulher que foi embora, ela não tem o direito de contrair um novo relacionamento, porque se ela não tiver, e dificilmente eu acredito que ela não vai ficar a vida inteira sozinha. Ela não vai passar o resto da vida só sem contrair um novo casamento. Moisés deu carta de divórcio porque os judeus mandavam a mulher embora. Bastava ele dizer 3 vezes, vá-se embora daqui, vá embora. A mulher não tinha direito a nada, porque a mulher ficava desamparada. Então, para que a mulher não ficasse desamparada, simplesmente os judeus, Moisés deu carta de divórcio para que a mulher ficasse amparada. E, consequentemente, essa mulher não passou a vida dela inteira sozinha. Ela não passou a vida dela inteira isolada. Principalmente tem gente que se separa muito jovem, não é? O marido não quer saber, larga a esposa, não quer saber mais dela, larga ela. E como é que ela vai ficar nessa situação? Vai passar o resto da vida sozinha? Tem casos de 2 jovens, mesmo dentro da igreja, se casarem, novos demais, e o rapaz querendo contrair novos relacionamentos, por casarem novo demais, porque não pode namorar muito tempo, e acabou ele tendo relações sexuais ilícitas com a sua namorada ou noiva, acabam se casando, porque não pode namorar por muito tempo, para que não entre em pecado, então acaba se casando, e aí com algum tempo depois, talvez 5, 7, 10 anos, ele vem a se separar, porque ele não está preparado psicologicamente para assumir um relacionamento. Então, vamos supor que eles se separem, e lá na frente, tanto o rapaz quanto a moça venham contrair um novo casamento. Ele venha conhecer novas pessoas, novos parceiros, e venham se casar novamente. E agora, como é que faz? Vai se separar para voltar o primeiro relacionamento que eles tiveram? Ele vai deixar a mulher com filho e vai voltar ao início do casamento, do relacionamento, do primeiro casamento? Então, eles eram do mundo, depois se converteram, se conheceram outras pessoas e assumiram um novo casamento. Mas tem um detalhe na Bíblia, que Deus diz que Ele não leva em consideração o tempo da ignorância. O tempo que eles não conheciam Jesus, Deus não conhecia o tempo da ignorância. Agora, a Bíblia relata o casamento cristão e o casamento do mundo. O casamento cristão não há por que se separar, porque simplesmente tudo se entra num acordo, é conversando que se entende. O casamento do mundo dificilmente, mas tem
fidelidade e acaba se separando por essas infidelidades, por brigas, porque um não quer ceder, o outro também não quer e acaba separando. Outros casos já pensando em se separar e dessa maneira acaba lá na frente eles pensando, se não der certo, separa. Se não der certo, vai embora, a gente acaba, não tem problema, arruma outro. Já casa com esse pensamento de separação. Então, pessoal, existe os casos, cada caso é diferenciado. Tem outros casos do marido bater na mulher, espancar a mulher, e a mulher não querendo se separar dele, ou temendo se separar dele, acaba sendo assassinada. Como tem muitos casos por aí. E se ela se separasse, não teria perdido a vida. Então, é vontade de Deus que haja separação de forma nenhuma. Mas é como Jesus disse, por causa da natureza perversa do ser humano, a separação. Agora, se nós entendemos certas situações, se um marido manda uma esposa embora e ela consegue lá na frente contrair um novo casamento e ele deu carta de divórcio para liberar essa mulher, se nós conseguimos entender que a mulher foi a vítima da situação, que ela não teve culpa, ou o homem, tanto faz, mulher, homem, ou o homem foi a vítima, a mulher não quer mais o homem, manda embora, e o homem casa novamente. Ele não teve culpa nenhuma, porque a mulher não quis mais continuar no relacionamento. Então, se nós entendemos isso, claro que Deus entende. Claro que Deus não vai forçar que o homem viva eternamente sozinho, porque ninguém vai conseguir ser. Eu acho difícil que alguém consiga viver sozinho a vida inteira, porque a outra pessoa mandou ela embora. E agora, como é que fica a situação? Ela vai ficar sozinha, isolar-se do mundo, sem nunca contrair um novo casamento? Lógico que ela não vai fazer isso, ou ele. Então, eles vão se casar novamente. Vão conhecer outras pessoas e vão se casar novamente. A vontade de Deus, reforçando, é que eles vivam felizes para sempre. Case e nunca separe, porque Deus nunca quer a destruição de um lar e de uma família. A única personagem que quer a destruição de uma família é Satanás, que tem o maior interesse em tragar toda a sociedade, toda a família e causar a maior desavença possível na sociedade. Mas Deus não tem nenhum interesse nisso. Então, pessoal, isso aqui é só um alerta. Não é incentivando nenhuma separação, nem para que ninguém separe. Nunca, jamais. Sempre lute pelo seu casamento, lute pelo seu marido, lute pela sua esposa. Peça a Deus discernimento e oração para que Deus te dê sabedoria para conduzir a tua casa, o teu relacionamento e os teus filhos. Muito obrigado por tudo. Que Deus te abençoe. Que Deus ponha a mão dele poderosamente sobre a tua vida. Que Deus realize os teus projetos, os teus sonhos. Que Deus te abençoe grandemente a sua casa e toda a tua família. E, pessoal, eu te peço que vocês se inscrevam, deixe seu like, me incentive a fazer novos vídeos, ative o sininho, dê o seu comentário, que é muito importante para eu fazer novos vídeos. Coloca no comentário o assunto que vocês queriam que eu falasse, que isso é muito importante para mim, porque estimula e me dá ideia de fazer novos vídeos. Muito obrigado a todos e até a próxima.